O salão explodiu em aplausos. Fios de luz dourada pendiam do teto, cintilando sobre o chão de mármore, onde casais rodopiavam, saltos batiam e taças de champanhe tilintavam como se estivéssemos em um conto de fadas para o qual todos, menos eu, haviam sido convidados. Antes de começarmos, deixe um comentário e diga, o que você faria nessa situação? Seja sincero. Conte nos comentários abaixo. Lemos todos. Vamos começar. Senhoras e senhores, a noiva e o noivo. Anunciou o mestre de cerimônias, e uma grande ovação se seguiu. Dei um passo lento em direção ao palco, segurando o microfone que ele acabará de me entregar. Meu papel era simples, fazer um breve brinde em homenagem à minha prima Daniele. Crescemos como irmãs. Ela me pediu pessoalmente e até disse, é bom que você esteja lá em cima comigo. Mas, ao me aproximar da frente do palco, uma mão empurrou meu ombro por trás. Tropecei e quase pisei na cauda do vestido de Daniele. O que você está fazendo? Sibilou meu irmão Ryan, imponente em seu smoking de grife. Isso é para a família. Fique lá atrás, onde é o seu lugar. Eu sou da família, murmurei, apertando o microfone com mais força. Você trabalha em um posto de gasolina, ele zombou. Você cheira a diesel e fracasso. E então veio a voz do meu pai, clara e cruel, ecoando pelo microfone. Ela só está aqui pelas sobras. Ainda abastecendo aos 30. Risadas ecoaram pela multidão. Meus tios, tias, primos. Até Daniele me lançou um olhar confuso. Não tinha certeza se deveria interromper ou deixá-los continuar no conto de fadas perfeito deles. Mas não vacilei. Sorri. Não um sorriso largo. Nem falso. Apenas aquele sorrisinho que alguém dá quando já sabe de algo que os outros ainda não sabem. Tirei o celular do bolso, digitei uma única palavra e apertei a enviar. Depois caminhei tranquilamente até a beira do palco e me sentei, pernas cruzadas, como se tivesse todo o tempo do mundo. 30 segundos depois, ouvi o som. Vest virou a cabeça. Um dos meus tios espiou pela janela lateral do salão principal e gritou. É ele? As janelas estremeceram. Os lustres balançaram. Então, as portas do salão se escancararam com uma rajada de vento, fazendo guardanapos voarem e saias esvoaçarem. Na porta, parado, estava um homem de terno escuro sob medida, quase 2 metros de altura, barbeado, olhos cinza-aço. Seu olhar percorreu a sala uma vez e, então, pousou em mim. Ele deu um passo à frente, os saltos ressoando no mármore. O salão mergulhou em um silêncio atordoado. Levantei-me devagar, como se tivesse ensaiado aquele momento diante do espelho milhares de vezes. Porque eu tinha. Ele me alcançou e disse apenas uma coisa. Pronta para ir, senhorita Blake? E naquele instante, o salão inteiro se mexeu. O queixo de Ryan caiu. A taça de vinho do meu pai escorregou da mão e se espatifou no chão. Daniele cobriu a boca. E meu irmão, aquele que riu quando eu pedi para ele assinar sozinho, literalmente tropeçou para trás, direto no bolo de casamento. Porque o homem ao meu lado não era qualquer um. Era Nathaniel Pierce, bilionário, CEO da Arcadia Energy, o mais jovem CEO da Fortune 500 no país, e ele apareceu ali por mim. Porque eu não era mais atendente de posto de gasolina. Na verdade, nunca fui. O silêncio não durou. Ele se quebrou aos poucos, em sussurros e suspiros, à medida que os convidados começavam a murmurar como uma colmeia perturbada. Esse é mesmo o Nathaniel Pierce? Meu Deus, ele está na Forbes. Ele a chamou de Blake. Espera, ela? Daniele piscou, visivelmente pálida sob a maquiagem à prova d'água, presa entre o confete do casamento dos sonhos e a tempestade que acabará de atravessar as portas. Nathaniel pousou uma mão gentil nas minhas costas. Quer ficar? Ele perguntou, baixo o suficiente para só eu ouvir. Olhei ao redor da sala. Para o meu pai, que um dia disse que eu era desperdício de dinheiro por ter largado a faculdade para cuidar da minha mãe. Para o meu irmão, que riu na porta do meu apartamento caindo aos pedaços enquanto saía no Tesla dele. Para meu tio, que se recusou a me abraçar no último Natal porque eu cheirava a óleo queimado. Não, eu disse. Já vi o suficiente. Nathaniel assentiu suavemente,
e então ergueu a cabeça e falou para a sala com calma e clareza. Peço desculpas pela interrupção, mas a presença da senhorita Blake é urgentemente necessária. Alguns riram nervosamente, sem saber se era um show até ouvirem. Outro barulho de hélice. Outro helicóptero. E depois o terceiro. A multidão se dirigiu às janelas como uma onda. Lá fora, 3 helicópteros pretos e reluzentes pairavam em linha perfeita, os cascos brilhantes refletindo os lustres do salão. A voz do meu pai saiu rouca. Que diabos está acontecendo? Achei que ela trabalhava num posto de gasolina, alguém sussurrou. Virei-me devagar e desci os degraus do palco, os saltos ecoando como marteladas no silêncio atônito. Nathaniel me acompanhava, mas parei ao lado de Ryan. Ele me olhou como se tivesse visto um fantasma. Meu irmão. Meu valentão. O homem que um dia disse, você nunca será nada. Seu auge foi aos 19 anos. Olhei para ele, a cabeça levemente inclinada, e disse com calma. Você sempre gostou de ser o centro das atenções, Ryan. Espero que o bolo tenha valido a pena. Ele abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Passei por meu pai, que olhava para Nathaniel como se o cérebro dele se recusasse a entender o que via. Não precisei dizer nada. Ainda não. Quando chegamos às portas, Daniele gritou com a voz fraca. Espera. Zoe. Parei. Mas não me virei. Não precisava olhar para trás. Tudo que importava estava à minha frente agora. Nathaniel abriu a porta para mim como quem já tinha feito isso 1000 vezes. Lá fora, o vento chicoteava meu cabelo. Os paparazzi já estavam ali. Só Deus sabe como eles sempre sabem. Caminhamos pelo gramado impecável até a área de pouso. Um piloto uniformizado abriu a escotilha lateral com uma saudação. Ao entrar, Nathaniel se aproximou e sussurrou no meu ouvido. Ainda quer anunciar agora? Olhei para ele. Depois para meu celular, onde o rascunho da mensagem me esperava a um clique de incendiar a cidade inteira com um comunicado de imprensa. Sorri. Deixe-os pensar mais um pouco. Ele sorriu também. Um sorriso irônico. Cruel, disse ele. Não é cruel, respondi. É estratégico. E, enquanto os rotores rugiam e o helicóptero nos levava para o céu escuro, olhei para baixo. Para a tenda do casamento. E não senti nada. Lá de cima, as pessoas que me humilharam pareciam formigas correndo para se proteger. E, de repente, percebi, eu não precisava de vingança. Eu era a vingança. O helicóptero cortava o céu como uma lâmina. As luzes da cidade cintilavam lá embaixo, mas minha mente ainda estava no casamento. Naqueles rostos congelados, fascínio, choque, culpa, medo, todos os sentimentos se misturando em algo impossível de mensurar. Mas nada daquilo foi sorte. Nada aconteceu da noite para o dia. Enquanto eles riam de mim por trabalhar no emprego de salário mínimo, eu estava construindo algo que eles jamais poderiam imaginar alcançar. Nathaniel me passou um copo de água com gás. Está tudo bem? Assenti, aceitei o copo e depois afrouxei o aperto. Sim. Só não esperava sentir isso. Sentir o quê? Como se, finalmente, eu não tivesse mais nada a provar. E eles soubessem disso. Ele se recostou, me observando com aquele olhar intenso e silencioso que me era tão familiar. O mesmo olhar da noite em que nos conhecemos. Não numa festa de gala, mas em um posto de gasolina Chevron, quase destruído, às 3 da manhã, quando o carro dele quebrou. Eu era a única de plantão. Camiseta manchada de graxa, olheiras profundas, sem fazer ideia de quem ele era. E mesmo assim, ajudei. Dei um café de graça. Emprestei meu celular. Sentei ao lado dele, porque ele parecia cansado demais para continuar dirigindo. Nem perguntei seu nome. 2 semanas depois, ele voltou. Com um cartão de visita e uma oferta. Eu poderia usar alguém como você. Não só para o trabalho. Para tudo. E foi assim que me tornei sua sócia silenciosa a meu pedido. Porque eu queria conquistar cada centavo sem ser chamada de a namorada ou a mulher bancada. E eu conquistei.
Nos 4 anos seguintes, mesmo mantendo o emprego no posto para garantir o plano de saúde da minha mãe, Nathaniel me ajudou a montar um portfólio de investimentos. Me ajudou a voltar a estudar sob um nome falso. Me ensinou sobre private equity, startups, fusões e aquisições. Ganhei meus primeiros milhões antes mesmo de tirar o avental. Mas nunca contei à minha família. Por que contaria? Eles nunca se importaram com meu sumiço entre turnos. Nunca perguntaram de onde vinham os machucados nas minhas mãos. Nunca quiseram saber por que eu perdi o dia de ação de graças porque eu estava voando para Tóquio. Eles não queriam me ver vencer. Mas agora eles não tinham escolha. O helicóptero pousou no topo de um prédio de 65 andares, a sede da Pierce Rhodes. Nathaniel me estendeu a mão ao sairmos. Tem certeza de que quer fazer isso hoje à noite? Virei-me para ele, firme. Eles me empurraram do palco, disse. Riram de mim como se eu fosse um inseto debaixo dos sapatos deles. Não estou fazendo isso por vingança. Estou fazendo por clareza. Ele sorriu. Então chegou a hora. Descemos até o último andar. Uma sala de reuniões imaculada nos esperava, vidro brilhante, mármore preto, iluminação suave. Minha assistente, Harper, já estava com tudo pronto. O comunicado à imprensa será divulgado em 45 minutos, disse ela. A empresa do seu pai já está marcada no alerta de aquisição preliminar. Ótimo, respondi. Quero que eles vejam isso antes de todo mundo. Porque o que eles ainda não sabiam. O que nenhum deles sabia. O que eles ainda não sabiam era que eu havia acabado de comprar 67% da empresa de investimentos do meu pai por meio de uma aquisição silenciosa. A partir de amanhã de manhã, eu seria a nova acionista majoritária. E a única ligação que eles receberiam seria minha. A manhã seguinte amanheceu fria, serena e indiferente. Sentei sozinha na sacada da minha cobertura, o hobby amarrado na cintura, café quente nas mãos, os olhos fixos na tela do celular como se fosse uma arma carregada. Em todos os canais de negócio, CNBC, Bloomberg, The Wall Street Journal, o meu nome estava em destaque. Zoe Blake adquire participação majoritária na Hawthorne Capital. Logo abaixo. Filha do sócio fundador executa aquisição silenciosa após anos de afastamento. Os repórteres já circulavam como abutres em volta de uma carcaça fresca. Mas minha mente não estava nas manchetes. Estava no momento em que eles viriam aquilo. Exatamente às 9h02, meu irmão Ryan me mandou uma mensagem. O que diabos é isso? Diz que é mentira. Às 9h04, meu pai ligou. Deixei tocar. Depois veio outra chamada. E outra. Até que, finalmente, atendi. Zoe, ele disse, ofegante. Você cometeu um erro. Isso não é um jogo. Não estou brincando, respondi com calma. Mas talvez agora você pare de me tratar como se eu fosse um peão. Silêncio. Então, com um tom mais desesperado. Como você conseguiu? Quem te deu o capital? Eu ganhei. Você trabalha num posto de gasolina. Quase ri. Você já repetiu isso tantas vezes, pai. Talvez seja a hora de aposentar essa fala, principalmente porque agora sou eu quem assina seus cheques. O silêncio que veio em seguida era denso. Quase sufocante. E então, a explosão. Você me humilhou. Você podia ter vindo até mim. Sou seu pai. E eu sou sua filha. Lembra quando pedi ajuda para pagar as contas da mamãe? E você disse para eu vender o carro, ou desistir? Isso foi há anos. Exatamente. E nesses anos, eu me tornei alguém que você nunca imaginou que eu poderia ser. Desliguei. Porque algumas conversas não precisam de encerramento. Elas precisam de consequências. Às 10h em ponto, entrei na sala de reuniões da Hawthorne Capital. Minha sala agora. Ryan já estava lá, na outra ponta da mesa. Pálido, abalado, tentando parecer confiante em um terno azul marinho. Meu pai estava ao lado dele, as mãos entrelaçadas, lutando para não encharcar a camisa de suor. Todos se calaram quando entrei. Não me acomodei em nenhuma lateral. Fui direto para a cabeceira.
Bom dia, disse, firme. Vamos começar? Um dos sócios seniores pigarreou. Senhorita Blake, não sabíamos que você era a compradora majoritária. Correto, respondi. Fiz questão disso. Meu pai se levantou, a voz trêmula. Você não pode comandar essa empresa. Não tem experiência. Isso é uma aquisição hostil. Arqueei a sobrancelha. Hostil? Não. Hostil teria sido demitir todos vocês na hora. Inclinei-me ligeiramente, segura, mas sem agressividade. Estou oferecendo um período de transição. Uma saída tranquila. Ou, se preferirem, vocês podem permanecer sob minha liderança. Ryan se levantou também, o rosto contorcido. Você está blefando. Sem responder, deslizei uma pasta pela mesa, até o responsável pela conformidade. Ele a abriu. Os olhos se arregalaram. Olhou para cima e disse, simplesmente. Ela possui 67,4%. Tudo verificado. Meu pai caiu sentado, visivelmente desmoronado. Ryan afundou na cadeira ao lado dele. Levantei-me, aproximei-me, e disse com voz baixa. Eu nunca quis ser sua inimiga. Só queria ser sua filha. Mas você me deu as costas. Então, eu construí minha própria porta. Então, eu fui embora. Porque poder não tem a ver com fazer barulho. Tem a ver com saber a hora certa de sair da sala. 3 dias depois, a cidade ainda fervia. Não apenas pelas manchetes, mas pelos sussurros. Sussurros que se espalhavam como fogo seco por clubes de campo, escritórios envidraçados, varandas empoeiradas. Lugares onde vizinhos velhos tomavam café com as mãos trêmulas e a boca entreaberta, como se estivessem vendo um fantasma. No posto de gasolina onde eu costumava fazer turnos de 12 horas, alguém colou um recorte de jornal na vitrine. Da bomba ao poder, Zoe Blake assume controle da Hawthorne Capital. E logo abaixo, escrito à mão. Sharpa, ela sempre sorria para os clientes. Fiquei do outro lado da rua, sentada no carro. Motor ligado, janela entreaberta, o vento entrando leve, quase tímido. Mas o que eu sentia não era orgulho. Era paz. Porque eu nunca quis vingança. Eu não queria derrubá-los. Só queria que eles me vissem. Que vissem meu eu de verdade. Não a versão que enfiaram numa caixinha apertada, com um rótulo qualquer. Não a filha decepcionante. Não a moça do caixa. Eu era mais. Sempre fui. Eles só nunca olharam o suficiente para enxergar. Meu celular vibrou. Mensagem do Nathaniel. A imprensa quer uma declaração. Quer silenciá-los, ou contar sua verdade? Respondi. Deixa perguntarem. Tô pronta. E eu estava. Naquela tarde, não era um casamento. Não era uma provocação. Não era um escândalo. Eu estava no palco do Arcadia Global Women's Summit, em Nova York. Atrás de mim, uma tela gigante mostrava minha trajetória. De Zoe, uma garota de cidade pequena, a CEO de uma holding internacional. Na plateia, centenas de mulheres. De terno, de salto, de tênis, de jaleco. Algumas como eu. Outras ainda tentando encontrar sua voz. Ajustei o microfone. Respirei fundo. E falei. Quando eu era mais nova, acreditava que, se eu me esforçasse o bastante, as pessoas que me ignoravam mudariam. Que viriam o esforço, a lealdade, o amor? E me amariam de volta. Mas às vezes as pessoas não mudam. E tudo bem. Pausa. Você não precisa provar nada para quem está decidido a te interpretar mal. Você só precisa acreditar naquilo que eles se recusam a ver. Foi isso que eu fiz. E não falo isso por vaidade. Falo porque existe força na persistência silenciosa. Existe dignidade em começar de baixo. E existe um fogo imenso em ser subestimada. Ovação de pé. Não pelo dinheiro. Mas porque eu contei a história que muitas daquelas mulheres ainda estavam vivendo. Depois, saí pro ar fresco da cidade.
Nathaniel estava encostado no SUV, esperando, com o celular em uma mão e os óculos escuros na outra. Você saiu na capa de novo, disse ele, sorrindo. Ai, meu Deus, murmurei, revirando os olhos. Mas ele levantou o celular. E, dessa vez, não era uma manchete sobre poder ou capital. Era uma postagem de blog escrita por alguém que esteve no casamento, intitulada A Garota que Zombamos e a Mulher que Saiu Mais Forte. Não precisei nem ler o texto, a legenda abaixo da foto já dizia tudo. Às vezes, a declaração mais poderosa é um sorriso, uma mensagem, e um helicóptero. Eu ri de verdade, quando Nathaniel abriu a porta do carro para mim. Mas antes de entrar, olhei para o céu claro, infinito e depois, de volta para a vida que agora era minha. Nunca recebi do meu pai o pedido de desculpas que eu queria. Meu irmão provavelmente vai passar a próxima década tentando recuperar o orgulho. Mas nada disso importa mais, porque esta vida é minha. Não foi herdada, nem dada de presente, foi construída com mãos calejadas, olhos cansados, noites silenciosas e um coração que se recusou a endurecer. O tipo de vida que não nasce das cinzas. Ela acende o próprio maldito fogo. Se essa história tocou você, mesmo que só um pouquinho, clique em curtir. Ajuda mais do que você imagina. E não esquece de se inscrever, se você já sentiu esse tipo de dor. Você não está sozinho.